seus antepassados lutaram muito para você estar sentado aí agora assistindo meu vídeo. Bom, meu nome é Gregório Palaia, hoje nós vamos explorar com mais detalhes como que o Império construiu o seu domínio. Eu já tenho outros vídeos no canal falando sobre Portugal, eu recomendo você assistir e eu estou aprofundando cada vez mais porque é um tema que eu acho interessante ser explorado. Bom, falei antepassados porque, obviamente, se você mora no Brasil, provavelmente você tem algum antepassado português. Mas, bom, vamos falar sobre o fidalgo Francisco de Almeida, o primeiro vice-rei das Índias, que fez um trabalho fantástico junto com João II, rei, né? Rei João II. Basicamente, vamos primeiro voltar um pouco atrás. Isso, inclusive, é uma tática que eu já ensinei aqui no canal de como você estudar história. Nunca comece a estudar história do ponto A, do ponto zero, digamos assim. Você tem que sempre ir para trás. Estude para trás, estude um assunto anterior para depois estudar o que você quer. Sem contextualização, você nunca vai entender a história, tá? Então, é importantíssimo você sempre estar fazendo links, tanto para trás, como eu disse, né, quanto para os lados. Como assim para os lados? Porque, às vezes, ao mesmo tempo em que está se desenvolvendo a independência do Brasil, está acontecendo movimentações importantíssimas na Europa. Então, por meio dessa análise conjunta, fica tudo mais claro. Mas, bom, vamos falar sobre o Império Português. Francisco de Almeida, ele teve um destaque interessantíssimo na Batalha de Granada, em 1492. Essa batalha foi decisiva porque teve essa questão com os muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles estavam de fato dominando a Europa e eles entraram por meio de Portugal e estavam avançando. E o mundo poderia ser totalmente diferente. Agora eu poderia estar com um chapeuzinho aqui, em uma estrutura de lar completamente diferente de arquitetura, uma cultura diferente, por aí vai. Não estou falando que seria ruim, só estou falando que seria diferente. Mas então, essa batalha foi importantíssima para assegurar o domínio português, latino, digamos assim, né, em referência ao Império Romano e por aí vai, né, que tem a questão do latim, né. Então, bom, basicamente, essa foi uma batalha importante que Francisco de Almeida teve uma posição importante. Mas, bom, falando sobre a contextualização, o que eu quero dizer com isso? Vamos ver um pouco sobre cruzadas, né. As cruzadas, elas primeiro tinham um caráter mais religioso, de fato proteger ou conquistar a terra prometida, a terra que era de direito e tudo mais. Só que, à medida que foi passando as cruzadas, principalmente da quarta cruzada em diante, transformou-se em algo comercial, porque eles viram um potencial de uma grande movimentação de pessoas e isso acaba movimentando o comércio, né? Até porque quando eles chegavam lá para voltavam com especiarias, voltavam com itens importantíssimos que eram muito valorizados na Europa. Então a cruzada acabou tendo esse caráter também comercial. E isso foi bom, de certa forma, para a Europa, só que também criou-se tensões, porque cada vez mais esses recursos estavam sendo competidos, digamos assim, mas nem só os recursos, mas sim as passagens também, né? Vamos lembrar que, por exemplo, Portugal poderia ir para as Índias por meio dali do Oriente Médio, do canal que tem no Oriente Médio, só que aquilo já era dominado pelos árabes, por isso que valia mais a pena contornar a África inteira do que passar ali pelo Oriente Médio. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Por que Portugal deu uma volta tão grande? Mas isso é importantíssimo. Mas bom, agora vamos aprofundar mais sobre Francisco de Almeida. Bom, um dos principais povos que aproveitavam dessa questão marítima de desenvolvimento era Veneza, claro. E Veneza era muito rico na época, estava fazendo um projeto grandioso. Só que Portugal começou a atrapalhar, digamos assim, por conta dessas empreitadas marítimas também. E aí, bom, Veneza implorou para o Egito apoiar nessa questão e mandar uma frota acabar com essa tentativa dos portugueses de desenvolver no Mar Índico, né? Então, os árabes mandaram uma frota para Dil, onde era uma cidade ali aos arredores de Coxim, que era onde os portugueses já estavam. E bom, Francisco de Almeida, juntamente com Afonso de Albuquerque, que eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui, senão eu vou explorar também, porque é uma figura importantíssima para essa construção do Império Português, mas
Francisco de Almeida mandou seu filho Lourenço ir para Dil e verificar essa movimentação se de fato tinha, e de fato tinha lá uma emboscada, digamos assim. Os outros portugueses foram atrás, Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque e outros foram também para apoiar, mas foi tarde demais, digamos assim. Os portugueses de fato sofreram uma derrota, de certa forma, que inclusive culminou na perda do filho de Francisco de Almeida, o Lourenço. Ele morreu, inclusive ele morreu de forma trágica, com uma bala de canhão na barriga, que atravessou ele sem chance de sobrevivência. Teve também outras questões, por exemplo, teve português que recebeu uma flechada no olho, mas continuou na luta. Enfim, tem detalhes dessas batalhas em livros que eu acho interessantíssimo, esses detalhes, né, claro. E basicamente, por meio dessa derrota, os portugueses eles tiveram que retardar o desenvolvimento de todos aqueles empreendimentos. Claro, isso acabou complicando e demandou muitos anos para os portugueses de fato se consolidar. Bom, como é que Portugal contornou essa situação? Depois de um certo tempo, os portugueses conseguiram se fortalecer e eles voltaram para Dil, e Francisco de Almeida, de forma muito inteligente, fez uma movimentação de barcos de forma inovadora, onde ele colocou a 90 graus da posição dos muçulmanos, que não era muito habitual, e dessa forma eles conseguiram atacar Dil e conquistar aquela região. Foi uma batalha importantíssima. Afonso de Albuquerque também teve participação muito relevante nessa batalha, e por meio disso Portugal conseguiu mais uma vitória que apoiou no desenvolvimento das Índias. Depois eu posso trazer com mais detalhes se eu já não tiver trazido aqui no canal, mas depois dessa batalha e de outras batalhas, Afonso de Albuquerque começou a assumir mais papéis importantes dentro da tropa portuguesa, e com a saída de Francisco de Almeida, Afonso de Albuquerque assume como vice-rei, e aí ele de fato consolida o Império Português. Posso trazer mais detalhes em um próximo vídeo, mas hoje eu queria focar sobre essa participação de Francisco de Almeida com a bravura, tanto na Batalha de Granada, quanto depois nessa segunda Batalha de Dil. Com essas técnicas inovadoras, os portugueses conseguiram sair vitoriosos.